eu gostaria de falar sobre muitas vezes que nós, jovens, né? Nós jovens temos sonhos, pedimos coisas, e às vezes nós temos uma maneira errada, equivocada muitas vezes, de olhar para os nossos pais. E aí eu te pergunto, é certo tudo que você tem vontade, que você peça, por exemplo, aos seus pais? Quem gostaria que tudo que você pedisse eles te dessem? Levanta a mão. Seja sincero, vai. Só 30%, tá bom, levanta a mão alto, vamos lá. Que está escuro. Agora vi verdade. Agora sim, você não pode mentir nem dentro da igreja, quanto mais fora, né? Então todo mundo quer. Alguns querem um sapato, uma bolsa, um tênis, né? Outros querem dinheiro, querem passear. Nem todos são, né? Tipo, eu e o pastor Vitor, nós não somos muito consumistas, né? Mas nós temos nossas vontades também. E às vezes nós temos que nos perguntar: será que se os meus pais me dessem tudo o que eu peço, eu os amaria mais? Ou será que eu apenas os usaria mais? E às vezes o problema não é os bens, não é uma situação palpável, tangível, mas às vezes você se sente faltando uma liberdade, talvez. Porque às vezes nós nos colocamos como aqueles que estão sendo prejudicados de alguma maneira. Quem aqui já achou que os pais, a mãe ou o pai, que estava privando demais, estava prejudicando você de alguma maneira? Levanta a mão para mim. Mais alto. Eu também já pensei assim. Quem nunca pensou assim? Quem desde pequeno já, será que tinha maturidade? Não, os meus pais sabem o que é melhor para mim. Não, a gente sabe. Não, eles não sabem, eles estão me prejudicando, eles estão me privando. Olha, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Eu também tinha esse pensamento. Uma crença aí de privação. Minha mãe, né, não deixava sair, não deixava fazer várias coisas. E a Cleuzinha, esteja onde você estiver, Cleuzinha. Eu lembro de uma vez, de uma viagem, em que os meus colegas, os meus amigos, quando eu era bem jovem, bem mais jovem, claro, que eles iam para um lugar, não lembro se era para Bonito, eu não lembro onde era. Eu sei que eles iam, acho que passar 2 ou 3 dias, porque ia fazer um rafting, e assim, um negócio fantástico. Aí eu pedi para ela, né? Como diz alguns, né? Ou não, eu já tenho, né? Vou arriscar. Aí, obviamente, que ela não deixou ficar fora de casa, mas eu vou ser justo. Já teve passeios que ela deixou. Por exemplo, o passeio em que ela me permitiu ir para Ibitinga. Quem lembra de Ibitinga? A cidade do crochê. Ela deixou, porque era ida e volta, bate e volta, ia ver lá crochê, coisa assim, que sempre me interessou muito, né? Eu queria conhecer Ibitinga para saber o artesanato, né? A cultura local, né? De toda aquela costura, beleza? Mas eu tive um bônus, que eu ainda conhecia a Maria Fumaça. Quem se lembra da Maria Fumaça? Não é a Maria Fedida, a Maria Fumaça. Aquele trem inglês preto que saía muita fumaça de cima, lembrou agora? Então, tive o privilégio de ver um exemplar daquele trem da época dos ingleses, coisas assim, fantásticas. E com essa crença, né, de privação, de achando, não, minha mãe não me deixa fazer as coisas, naturalmente a gente acaba fazendo coisas erradas.
E essas coisas erradas, por serem erradas, nos levam a consequências, a coisas erradas. E, como dizem aí fora, né? A vida é uma caixinha de surpresas. E hoje, eu estou do outro lado. Hoje eu tenho 2 meninas. A vida é uma caixinha de surpresas. E quando nós nos colocamos, trocamos o lugar, nós começamos a entender as coisas. Aqui, em Lucas 11:11, diz assim: qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, apesar de eu ser mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, às minhas filhas, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, se nós, que somos maus, queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos, então nós temos que entender, não, as atitudes não foram bem assim. Não estava me privando de nada. Estava me dando as direções do que eu deveria, do que não deveria. Então, se eu sendo mal quero o melhor para as minhas filhas, quanto mais o Senhor, que me dará o Espírito Santo se eu pedir. Então, como nós ouvimos na palavra de hoje, às vezes, ao invés de nós ficarmos reclamando, falando das coisas negativas, por que você não pede o Espírito Santo? Porque nós vemos na palavra, quando o Espírito Santo se apossa de você, você faz proezas, você faz coisas incríveis. Então você pede o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo você tem coragem, você tem inteligência, você tem poder, você tem unção, você tem capacidades que você não enxergava em você mesmo. E se nós, que temos atitudes erradas, nós queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Senhor. Será que o Senhor não quer que você desenvolva, que você cresça, que você avance, que você prospere, que você seja feliz, que você conquiste tudo que você falou, tudo que você sonhou, tudo que você projetou, todas as visões que você estava tendo agora? Mas para isso nós precisamos entender a vontade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele quer que você seja feliz, que você seja livre, que você não viva mais com as amarras do mal, do passado, dos sentimentos, daquilo que nunca aconteceu, então nunca vai acontecer. Não, Ele quer que você creia. Ele quer o melhor para você, Ele não quer que você esteja com aquelas amizades que só te puxam para baixo. Ele não quer que você esteja com aquelas pessoas que são contrárias à sua fé, criticam a sua fé, mas são meus amigos, eles me querem, eles não te querem. Deus é que te quer. Os amigos são aqueles que falam a verdade, que não estão te empurrando ou te atraindo para as coisas erradas. São aqueles que te traem crescimento, avanço. Você é uma média. Você é média daqueles que você convive, você está abaixo, alguém precisa te puxar ou você está puxando essas pessoas? Você está na mesma condição ou você está evoluindo? Você se vê hoje e olha para a semana passada, para o mês passado, para o ano passado, você ainda tem as mesmas atitudes? O mesmo vocabulário, a mesma forma de falar, de se auto-amaldiçoar? Ou você tem desenvolvido um espírito excelente? Você tem dado condição para Deus te promover? Você tem dado condição para Deus te honrar? Para Deus te colocar acima daquilo que você jamais imaginou? Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E aqui em Provérbios 1:8 e 9, diz assim,
Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Então não deixa de dar atenção às orientações que você tem recebido. Às vezes os seus pais não tiveram oportunidade, ou não tiveram mentalidade, ou não tiveram algumas coisas para que te pudessem dar a melhor instrução. Mas você tem o seu Pai Celestial. Preste atenção à correção de seu Pai. O nosso Deus corrige a quem Ele ama. Então, se às vezes algumas coisas não fluíram, não deram certo, é porque Ele te ama, Ele quer que você acerte, Ele quer que você se volte para Ele, Ele quer que você dependa dEle. Dependa dEle. Então aí nós chegamos numa conclusão. Antes de reclamar, antes de falar dos seus pais, às vezes até se revoltar com Deus, puxa Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu estou perdendo tanta coisa, será mesmo que está perdendo? Tente se colocar no lugar desses pais, dessas pessoas que talvez em um momento da sua vida você não viu aquilo com bons olhos. Eu estou perdendo, está me privando, eu estou ficando aqui, igual uma vez eu falei para minha mãe, eu estou me sentindo igual um passarinho na gaiola. Às vezes a gente não quer um tênis, não quer às vezes quer uma liberdade, mas muitas vezes está indo para a liberdade cega, a liberdade da carne, que na verdade nos torna cada vez mais escravos dela. Então o Senhor é quem nos livra. O Senhor é quem nos livra do medo, é o Senhor quem nos livra da opressão, muitas vezes de nos sentirmos maus, pequenos, insignificantes, pessoas que não saem do lugar. É a liberdade que vem do Senhor. Nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor, nosso Pai que está nos céus. Então analisa as pessoas que estão ao seu redor, os amigos que você tem. Como estão esses seus amigos? Essas pessoas estão próximas a você. Elas estão bem realmente? E seus colegas? Essas pessoas que às vezes você conversa, elas estão bem? Elas estão saudáveis? A mente está saudável? O corpo está saudável? Elas são produtivas? Ou são pessoas desfocadas? São pessoas infelizes, são pessoas inseguras, são pessoas que reclamam dos pais, são pessoas que reclamam da vida, são pessoas procrastinadoras, são pessoas que não constroem nada, porque estão sempre envolvidas com coisas erradas, sem foco, fazendo só o que é fácil. E os vencedores, como nós vemos no vídeo aqui, se você percebeu, aqueles que estavam por último, eles estavam entre os primeiros. Podem não ter ganhado o primeiro lugar, mas se você vê aquele vídeo, aqueles que estavam lá, aqueles que num primeiro momento se viram, puxa, não tenho chance nenhuma. A hora que ele falou, mas todos podemos correr. Eles saíram lá de trás e passaram um monte que estava aqui. Quem reparou isso? É assim na sua vida. É assim. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos enxergar com uma outra visão, uma outra perspectiva. Então nós queremos que os nossos pais nos deem tudo que nós pedimos. Aí eu te pergunto, e Deus? Deus deveria dar a você tudo que você quer? Ou será que Ele não sabe o que é melhor para você? Às vezes você está pedindo por um relacionamento que não vai funcionar. Está insistindo, está vendo, já não está casando as coisas. Não, eu quero esse. Vai fazer igual Sansão? Não, é dessa que eu me agrado. Será? Não, eu quero ter liberdade, eu quero morar longe. Para quê? Para fazer tudo o que você quer, que a sua carne quer? Sem estrutura emocional, estrutura espiritual? Então cuidado,
Às vezes você pede, mas não recebe. Mas não recebe porque pede pelos motivos errados. Porque tem aqueles que pedem, mas não recebem porque não pedem. Mas tem aqueles que pedem, mas não recebem porque pedem pelos motivos errados. Então, os nossos pais não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Os filhos não são perfeitos. Mas o nosso Pai Celestial é. Mas Deus é. E Ele quer sempre o melhor para nós. Então aprenda a ouvir. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, não deixe de lado as instruções da sua mãe. O que aprender com eles será como uma coroa de graça sobre a sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Então aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Seja menos crítico. Seja menos dono da verdade. Seja humilde em ouvir, humilde em entender as motivações, as intenções, os porquês das coisas acontecerem ou não acontecerem. Se nós somos maus, queremos o melhor, quanto mais o nosso Pai. Então não acha que você está perdendo nada. Não acha? Tem gente que olha para os de fora e acha, nossa, que vida maravilhosa. É só o que quer mostrar. É só o que quer mostrar. Não inveje. Não tenha sentimentos. Eu queria. Não, construa a sua própria vida. Você tem condições. Não inveje o outro. Seja uma pessoa grata. Graças nós te damos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Construa, persiga o seu sonho. Seja excelente, seja focado. Não fica aí perdendo tempo em tanta coisa de rede social, desfocados. Seja o melhor onde você está. Seja o melhor na sua escola, melhor no seu trabalho, o melhor na sua casa, com seus pais, com a sua família. Seja o melhor, busque a excelência e Deus vai fazer tudo isso que você espera. Davi não foi colocado, tem uma passagem que diz, você já viu o homem diligente? Ele será colocado na realeza. Ele não vai servir aos de baixa sorte. Ele não vai servir às pessoas comuns. Porque ele é um homem excelente. Excelente em tudo que faz. O Davi era excelente em tudo. Ele sabia cantar. Ele sabia tocar. Ele sabia falar bem. Ele era um guerreiro. Ele era um bom filho. Ele era um bom servo. E Deus olhou tudo aquilo, e Deus o promoveu antes, ninguém conhecia Davi, nem sabia quem era Davi, nem se lembrava de Davi, ninguém lembrou de Davi, para que ele fosse jantar. Ele comia sozinho, ele comia a hora que dava, o que tinha, o que sobrava. Mas Deus olhou para ele. Então não acha que você está sozinho. Você tem Deus por você. E se você for com Deus, Deus sempre será com você. Então, creia nisso. Aproveite cada oportunidade. Nós estamos num momento tão fantástico, tão abençoado. Mas não volte. Não saia daqui simplesmente achando bonito. Como Moisés. Que impressionante. O arbusto não queima. Não fica só no impressionante. Queira mais. Queira intimidade. Queira proximidade do Senhor. Amém, pessoal? Muito obrigado.